Você consegue imaginar a Argentina como um dos países mais poderosos do mundo? Consegue enxergar o país como uma superpotência global? Com sua capital Buenos Aires sendo até chamada de Paris da América do Sul? Bom, se voltarmos um pouco mais de um século no passado, a Argentina estava no auge do destino turístico, principalmente por conta da sua arquitetura, da moda e da gastronomia. O país foi um dos lugares mais ricos e poderosos do planeta. Para você ter uma ideia, o PIB per capita dos nossos hermanos chegou a superar o PIB do Japão e da Alemanha, atualmente entre os países com as maiores economias do planeta. Estamos falando da Belle Époque Argentina, um período de grande prosperidade e transformação marcada por um intenso crescimento econômico, modernização e desenvolvimento urbano, inspirado principalmente nas grandes metrópoles europeias. No início do século XX, a Argentina era uma das potências econômicas mais promissoras do mundo. Muitos chegaram a afirmar que o país iria se tornar um rival dos Estados Unidos no Ocidente. Mas infelizmente as coisas começaram a dar errado, e desde então a Argentina vem enfrentando uma série de crises econômicas severas, década após década. Nos últimos anos, a situação tem sido cada vez mais complicada. A Argentina tem enfrentado uma inflação explosiva e sua economia está em constante declínio. Em 2019, a alta dos preços já estava em níveis alarmantes e continuou subindo, chegando a 94,8% em 2022 e ultrapassando 100% em 2023. A moeda local, o peso, desvalorizou drasticamente, complicando ainda mais o cenário econômico argentino. O PIB também vem sofrendo grandes impactos. Em 2020, devido à pandemia, a economia argentina encolheu 9,9%, uma das maiores quedas da América Latina. Em 2022, o crescimento desacelerou para 5,2% e em 2023 o PIB caiu novamente em torno de 3,5%. Essa realidade é muito triste. Um país como a Argentina, com uma cultura incrível e paisagens naturais deslumbrantes, vendo sua população sofrer na miséria. Quem nunca pensou em viajar para as montanhas dos Andes, tomar uma cerveja gelada em Buenos Aires ou conhecer as suas vastas planícies? Sem falar na Patagônia, um paraíso para quem ama a natureza com seus glaciares enormes e lagos cristalinos. O Parque Nacional Nahuel Huapi também é fantástico, cheio de florestas e montanhas incríveis. E claro, não dá para esquecer das Cataratas do Iguaçu, na tríplice fronteira com o Brasil e o Paraguai, que são um espetáculo à parte. A diversidade da Argentina vai além das suas paisagens. As vinícolas em Mendoza fazem vinhos deliciosos em vales lindos. E as praias da costa atlântica, como as da Península Valdez, são perfeitas para ver baleias, leões marinhos e pinguins. Como é possível um país riquíssimo em belezas naturais, que já foi uma superpotência global, acabar virando motivo de piada? E como é que ele se mantém nesse ciclo interminável de pobreza? Será que o novo governo que assumiu, com o polêmico e excêntrico presidente Javier Milei, será capaz de mudar esse cenário de filme de terror? Bom, se voltarmos aos anos 1920, veremos que a Argentina estava em seu auge. O país crescia economicamente a um ritmo acelerado. Além dos países que citei anteriormente, o PIB per capita da Argentina estava no nível de grandes economias, como França ou até mesmo o Canadá. Era impressionante, todo mundo queria investir lá. Morar em Buenos Aires, então, era um verdadeiro luxo. Mas o que será que explica tamanho crescimento econômico? Um dos segredos do grande sucesso da Argentina no final do século XIX e no início do século XX estava na agricultura. A região dos Pampas, no sul do país, era extremamente fértil e produzia grandes quantidades de trigo, carne e couro. Com isso, a Argentina se tornou o principal exportador dessas commodities, se destacando no cenário mundial. Mas por que a agricultura foi tão importante para o crescimento dos nossos irmãos? Primeiro, os Pampas eram um verdadeiro celeiro natural.
Com vastas planícies férteis, a região era perfeita para a produção em larga escala de grãos e criação de gado. Além disso, a exportação de trigo, carne e couro para a Europa, especialmente para a Inglaterra, que era uma potência industrial em expansão, foi crucial. O crescimento econômico do país atraiu grandes levas de imigrantes europeus. Os italianos, espanhóis, alemães, franceses e poloneses foram os principais grupos que migraram para a Argentina no período. Esses imigrantes contribuíram para o desenvolvimento e para a diversificação de sua população, trazendo novas culturas, conhecimentos e técnicas que ajudaram a impulsionar ainda mais a economia. E não podemos esquecer da urbanização. A riqueza gerada pela agricultura também impulsionou a urbanização, especialmente de Buenos Aires. A capital argentina se transformou em uma grande metrópole, com infraestrutura moderna e uma forte vida cultural. Para você ter uma ideia, de 1870 a 1914, a população da Argentina praticamente quadruplicou. A economia bombou com trabalhadores, agricultores e empresários chegando de todos os lados. Buenos Aires virou quase uma Paris sul-americana, com uma forte mistura de culturas e cheia de oportunidades. Mas do meio do século XX para frente, tudo começou a mudar drasticamente. A Argentina, que muitos esperavam que se tornaria a grande superpotência da América do Sul, entrou em um ciclo de crises econômicas e uma baita instabilidade política ao longo das décadas seguintes. A prosperidade e o crescimento deram lugar a desafios e incertezas, transformando completamente o cenário do país. Os governos que chegaram fizeram uma série de péssimas escolhas que levaram o país ao fracasso. A inflação e a desvalorização da moeda vieram e começaram a dificultar os investimentos e o crescimento econômico. A instabilidade política dificultava a tomada de decisões econômicas. E o déficit fiscal alimentava a inflação e a desvalorização da moeda. Desde o início, assim como os Estados Unidos, a Argentina tinha um território enorme, perfeito para a agricultura. Além da concentração econômica do país se limitar às exportações de commodities, o governo tomou uma decisão que ajudaria a mudar o curso da história econômica do país. Ao invés de distribuir a terra de maneira justa, optou por vendê-la a um seleto grupo de fazendeiros, criando um monopólio que acabou por impactar negativamente o desenvolvimento econômico argentino. Esse monopólio gerou lucros significativos para os fazendeiros privilegiados, mas também contribuiu para a estagnação do crescimento econômico da Argentina. A falta de concorrência é Os fazendeiros não tinham o porquê se aventurar em novos setores e continuaram a produzir as mesmas commodities para exportação. É claro que a história da distribuição de terras na Argentina é mais complexa e envolveu diferentes processos ao longo do tempo, incluindo leis de reforma agrária e políticas governamentais variadas. Mas esses privilégios que discutimos já ajudam a entender grande parte do processo. Você já deve ter percebido que algo muito parecido acontece aqui no Brasil também. A verdade é que a dependência excessiva da Argentina na agricultura transformou o país em um mero exportador de commodities, sem diferenciais comparativos em relação a outros países e sem um fortalecimento real nos setores industrial e de serviços. A economia argentina ficou vulnerável a flutuações nos preços internacionais e a condições climáticas adversas, prejudicando seu desenvolvimento sustentável. Ao escolher esse caminho, a Argentina perdeu a oportunidade de diversificar sua economia e criar uma base sólida para o desenvolvimento sustentável. Essa decisão moldou o curso dos eventos econômicos do país ao longo das décadas. Quando a Grande Depressão americana bateu nos anos 30 e a demanda global pelos produtos argentinos despencou, o país ficou numa situação complicada. Enquanto o resto do mundo estava migrando para a industrialização, a Argentina continuava firme na dependência da agricultura. A coisa ficou mais complicada nos anos 40, quando rolou um golpe militar e Juan Domingo Perón apareceu como o líder da parada. Perón tinha um jeito diferente de ver as coisas quando o assunto era consertar a economia. Enquanto o restante do mundo estava numa pegada de boom econômico pós-guerra, a Argentina fez tudo errado. Tomando medidas que nunca funcionaram em lugar algum do mundo, o país fechou as portas.
impôs uma série de tarifas, botou freio nas exportações e meteu as mãos em setores inteiros, nacionalizando quase tudo. Não preciso nem te dizer que deu tudo errado, né? Mesmo depois de Perón ser derrubado nos anos 50, a influência de sua ideologia permaneceu profundamente enraizada na Argentina. Juan Domingo Perón, que governou o país entre 1946 e 1955, deixou um legado de benefícios sociais generosos e subsídios para os necessitados. Durante o seu governo, a classe trabalhadora argentina experimentou o aumento significativo nos salários, tornando-os os mais altos da América Latina. Parecia um sonho realizado com promessas de justiça social e prosperidade para todos. No entanto, a realidade foi bem diferente. A economia argentina não conseguia sustentar o alto custo dessas políticas sociais. As generosas medidas de bem-estar social e os elevados salários levaram a um déficit fiscal crescente e à necessidade de endividamento. A falta de recursos financeiros para manter essas políticas criou uma pressão econômica enorme, resultando em inflação e instabilidade financeira. Assim, embora Perón tenha sido derrubado em 1955, os efeitos de suas políticas continuaram a afetar o país nas décadas seguintes. Com a economia afundando e para manter esses benefícios todos, a Argentina começou a se afogar em dívidas. Resultado? Inflação galopante, a moeda do país perdendo valor super rápido e uma dívida nacional que eu nem vou te contar. Parecia uma festa enquanto durou, mas o pós-festa foi uma ressaca econômica das bravas. A Argentina entrou num ciclo maluco de instabilidade política, com governos que não conseguiam lidar com a economia. Nos anos 80, para desviar um pouquinho da atenção da crise, o governo militar tomou uma decisão arriscada: invadir as Ilhas Malvinas. Foi então que no dia 2 de abril de 1982, as Forças Armadas argentinas invadiram as Ilhas Malvinas, um arquipélago ali no Oceano Atlântico Sul, a cerca de 400 quilômetros da costa da Argentina. As ilhas eram controladas pelo Reino Unido desde 1833, e a invasão dos argentinos foi um ato de desafio à soberania britânica. A invasão argentina foi um desastre completo, tanto militar quanto político. As tropas argentinas foram rapidamente derrotadas pelas forças britânicas, em um conflito que durou apenas 2 meses. A guerra terminou em 14 de junho de 1982, quando as forças argentinas se renderam completamente. E essa derrota humilhante não só falhou em desviar a atenção da crise econômica, mas também acelerou a queda do regime militar na Argentina. O baque da derrota foi um verdadeiro soco no estômago para o governo militar argentino. A população não estava de brincadeira e rapidamente exigiu mudanças. Foi então que em 1983 a pressão popular levou à queda do regime militar, marcando o fim de uma era de repressão. Com a volta da democracia, muitos esperavam que a Argentina finalmente encontraria um caminho para a estabilidade e o crescimento. No entanto, ao longo das décadas seguintes, os líderes argentinos repetidamente falharam em implementar reformas econômicas e políticas eficazes. O país enfrentou crises econômicas recorrentes, incluindo hiperinflação nos anos 80 e a crise da dívida nos anos 90. Os governos sucessivos pareciam incapazes de aprender com os erros do passado. Corrupção, má gestão e políticas populistas continuaram a atrapalhar o progresso do país. A economia argentina ficou presa em um ciclo de crescimento e colapso, com pouca esperança de uma solução sustentável. Como diz o ditado, a Argentina nunca perde a chance de perder uma chance. Cada crise ofereceu uma oportunidade para reformas significativas, mas essas oportunidades foram repetidamente desperdiçadas. Em 1989, a inflação na Argentina atingiu um nível surreal de 5.000%. A população estava desesperada e os saques a supermercados se tornaram comuns, porque as pessoas não podiam mais pagar pelos itens básicos devido aos preços altíssimos. Em 1991, um novo presidente foi eleito. Carlos Menem decidiu adotar uma estratégia ousada para estabilizar a economia: a convertibilidade. Esse plano fixou o câmbio entre o peso argentino e o dólar americano,
com a ideia de controlar a inflação e estabilizar a moeda. No curto prazo, a estratégia de Menem até que funcionou. A inflação despencou e a moeda se estabilizou, trazendo um alívio temporário. Mas como tudo na vida tem um preço, a Argentina perdeu a capacidade de imprimir dinheiro para financiar os seus gastos, o que significava que o governo precisava encontrar outras maneiras de arrecadar dinheiro. Sem poder ajustar a política monetária, a Argentina começou a acumular dívidas para financiar os gastos públicos. Além disso, o câmbio fixo fez com que as exportações argentinas ficassem menos competitivas, aumentando o déficit comercial. Essa combinação de fatores levou a uma crise econômica no final dos anos 90, culminando no colapso econômico de 2001, quando o país entrou em default e a economia mergulhou em uma recessão profunda. A Argentina já tinha um déficit fiscal significativo antes da crise de 89, e a convertibilidade só piorou a situação. O governo precisava arrecadar mais dinheiro para pagar seus gastos, mas estava limitado. Então, decidiram financiar o déficit com empréstimos de investidores estrangeiros e do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Só que esses empréstimos apenas adiaram a crise fiscal. O plano de reduzir os gastos públicos nunca foi implementado e o governo argentino continuou a gastar mais do que arrecadava. O país entrou numa verdadeira farra de gastos que a economia não conseguia sustentar, financiada por empréstimos de investidores estrangeiros e do FMI. Em 2001, a crise fiscal argentina atingiu o seu auge. O governo não conseguia mais pagar os empréstimos e a convertibilidade foi abandonada. A inflação disparou novamente e a moeda se desvalorizou drasticamente. A crise foi um desastre total. A economia entrou em colapso e o país mergulhou ainda mais na pobreza. A crise também levou à queda do governo de Menem e mergulhou a Argentina em mais um período de instabilidade política. Os argentinos acabaram de eleger um novo presidente, Milei, que trouxe uma série de medidas polêmicas como plataforma de campanha. Entre as suas promessas estão a redução drástica do gasto público, o fechamento do Banco Central e a dolarização da economia. Javier Milei é uma figura controversa que ganhou notoriedade na mídia por suas propostas radicais e sua postura firme contra o establishment político. Economista de formação, Milei é conhecido por suas opiniões libertárias e sua defesa fervorosa do livre mercado. Ele tem se destacado por discursos inflamados contra a classe política tradicional, prometendo uma revolução econômica para tirar o país de uma longa crise financeira. Milei defende um governo mínimo, com menos intervenção estatal na economia e acredita que o mercado livre é a melhor forma de promover o crescimento e a prosperidade. Entre as propostas mais audaciosas de Milei estão a redução drástica do gasto público, o fechamento do Banco Central e a dolarização da economia. A ideia de cortar os gastos do governo visa combater o déficit fiscal e a inflação, mas enfrenta críticas de uma classe de privilegiados por potencialmente reduzir serviços essenciais e aumentar o desemprego no setor público. Já o fechamento do Banco Central é talvez uma das medidas mais controversas. Milei acredita que é necessário para acabar com a manipulação monetária e a emissão descontrolada de dinheiro. Porém, os críticos argumentam que essa ação pode levar a uma instabilidade financeira. A dolarização da economia, que substituiria o peso argentino pelo dólar americano, é vista por Milei como uma forma de estabilizar a moeda e atrair investimentos estrangeiros. No entanto, alguns economistas temem que isso resulte na perda de autonomia econômica e na exposição às políticas monetárias dos Estados Unidos. Pois é, meus amigos, os privilégios de muita gente da elite seriam afetados, então só o tempo vai dizer como essas políticas vão impactar o país se forem de fato implementadas. E você, o que você acha sobre isso tudo? Será que isso seria bom para a Argentina ou prejudicaria ainda mais o cenário em que o país se encontra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E para você entender por que o maior problema da Rússia é a China, assista esse vídeo aqui no card. A gente se vê lá. Se você gostou desse vídeo, também não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui, tá bom? Até uma próxima, forte abraço, tchau!